Bom dia, mãe. O som tá bom aí? Que tô com fone. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia. Vamos para mais um estudo. Nosso café com pão espiritual, né? Como eu coloquei ontem, reconectando, né? Me reconectando porque eu tive ausente, estava com aquela gripe, deixou bem arriada por um tempo, então realmente não estava em condições de estar fazendo esse trabalho. Mas cá estou eu, novinha em folha, não tão nova, mas aqui, pra gente fazer mais esse estudo. Vamos relembrar o capítulo anterior, que era o capítulo 20, onde André Luiz nos traz a lição das noções do lar, né? Onde eles falam pra gente da importância dessa instituição, né? Família, desse lar. E a dona Laura, ela começa a explicar para o André Luiz algumas coisas que ela aprendeu. A questão do lar ser um sagrado vértice. Não sei se vocês lembram, onde eles falam que é como se fosse dois ângulos retos, né? Deixa eu colocar pra gente dar uma exemplificada. Vou tentar mostrar aqui no meu desenhozinho, ver se vocês conseguem enxergar. Aqui, ó. Vocês conseguem ver bem. Ó, dois ângulos, né? Dois ângulos não, gente, desculpa. São duas retas, formando um vértice. Né? E o vértice é a família, é onde se encontram. Aí a gente falou naquela época sobre o sentimento feminino, né? Nessa direção, e o sentimento masculino nessa. Aí hoje, naquela época eu falei, né? A gente tá falando numa história que aconteceu em 1943. Olha quanto tempo tem isso e quanto que, né, a gente já mudou. Né? Quanto que teve evolução na questão da família, né? Hoje em dia não existe só família composta entre o sexo masculino e o sexo feminino. Porém, gente, a gente precisa abrir nossa mente, nosso coração e entender que quando a gente fala aqui, a gente está falando de sentimento feminino, energia feminina e sentimento masculino, independente do sexo. Quem aí não conhece pessoas que é um casal hétero, né? Onde às vezes a mulher ela é mais razão, ela é mais prática, o homem às vezes é mais sensível, mais envolvido com a educação dos filhos, né? É mais tranquilo, mais afetivo, demonstra mais os sentimentos. É energia, não tem nada a ver com sexualidade, sabe? É sentimento. Assim como tem casais homoafetivos, eu conheço vários, onde nesse casal, às vezes composto de duas mulheres do sexo feminino, uma delas tem um sentimento mais feminino, aquele, né, que é mais preocupada com as coisas mais sentimentais, mais delicado, mais casa, mais organização, quando tem família, mais preocupada com aquilo tudo. E a outra com sentimento mais masculino, porque é mais prática, mais preocupada com as coisas do financeira, trabalho, sabe, organização. Isso a gente precisa abrir, sabe, o nosso coração, a nossa mente para entender e colocar. Assim como na Bíblia, a gente não pode levar aquilo que está escrito ali ao pé da letra, tem que interpretar, porque a Bíblia foi escrita em uma época totalmente diferente da nossa. Entendeu? Então a gente tem que
buscar nas palavras o verdadeiro significado daquilo ali atual, porque a Bíblia vai ser sempre uma leitura atual. Basta você abrir seu coração, sua mente para aquilo ali. Então, ela vem falando sobre essa importância, né, da gente parar de duelar, né, que a gente ainda tem essa dificuldade dessa comunhão, de criar esse vértice, de entender que a gente tem que se unir e não duelar, não medir forças. Aí ele vem falando também da questão que naquela época não existia essa instituição que eu digo assim, doméstica, né? Assim, da família, de todo mundo ter voz ativa, de todo mundo poder estar interferindo, né? Não existia aquela união, que não que existia, era raras uniões assim, era raras uniões onde a mulher poderia expor, decidir alguma coisa naquela época. Então, a gente foi evoluindo, tudo foi evoluindo, e ele vem mostrando a importância da gente entender isso, a importância de quem cuida dessa parte doméstica. Quando a gente fala, não é só lavar, passar, sabe? Quando a gente fala doméstica, é cuidar da união da família, cuidar daquele sentimento, sabe? De família, de união, de respeito, de educar, né? Até que a dona Laura fala que quando ela trabalhou lá em nosso lar, cuidando de criança, o bônus horas dela era pago em dobro, pra gente ter uma noção da importância de que a gente tá sendo responsável pela educação, pela criação de uma criança, né? Ele fala que também o maior problema do relacionamento, né, que eles falam, é a competição, né, e o desinteresse, onde a gente tem um relacionamento em que cada um tá vivendo o seu mundo, cada um tá vivendo as suas vontades, as suas prioridades, e o outro ali é apenas uma figura, né? E no livro Sexo e Vida, que tem de Chico Xavier, ele explica muito essa questão dos compromissos afetivos, né? Das questões pendentes. Então, quem quiser saber mais sobre isso, essa questão da união, né, entre as pessoas, essa dificuldade que todos nós temos desse relacionamento, dá uma lidinha nesse livro. Sexo e Vida, Vida e Sexo, agora me fugiu a mente, é de Chico Xavier. Vamos para o capítulo 21, onde o nome é Continuando a Palestra. Ele fala assim, né, que eles estavam ali conversando, né, explicando como que funcionava, e eles vão continuar essa conversa, porque isso aí tem muito assunto, né, gente? Então vamos lá. Fala assim. A palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso, né? André Luiz fala assim, olha, isso que a gente está falando despertou várias curiosidades, estou cheia aqui de perguntas, seria muito abuso meu, né? Essa minha curiosidade, querer saber. E a dona Laura responde, não diga isso, retrucou bondosa. Pergunte sempre, não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Nessa frasezinha que ela fala aqui já tem uma lição, gente, porque ensinar, quando a gente ensina alguma coisa, é um processo mais profundo, né? Significa um processo de comportamento, de hábito, de exemplificar, uma coisa que a gente já aprendeu e já coloca em prática. Agora, quando ela fala que todavia é sempre fácil informar. Informar é diferente, informar é o que eu faço. Quando eu venho aqui, né, falando, eu tô informando, eu tô levando as informações, eu tô dando notícia, né, do plano espiritual, tô explicando. Porém, exemplificar, colocar em prática é outra questão. Então, por isso que eu falo assim, nós somos eternos aprendizes, porque a gente vivenciar mesmo o Evangelho de Cristo é muito difícil, é um exercício diário. Então, todo mundo que tá aqui, sabe, fazendo esses estudos, levando uma palavra, né? A gente tá aqui estudando junto, sabe? Não existe professor do Espiritismo. Todos nós somos eternos aprendizes, porque se a gente fosse professor, a gente nem estaria aqui. Quem tá encarnado, filho,
Tem muito ainda que evoluir. São raríssimas figuras, sabe, como Chico Xavier, como Divaldo, como alguns outros, Madre Teresa, e não vou ficar aqui falando que tá num processo diferente do nosso, mas a maioria tá aqui tudo aprendendo. Então ela na sua humildade, né, Dona Laura, com a sua humildade, porque a gente não pode esquecer que nosso lar é uma colônia de transição, ali onde se prepara para reencarnar. Então ali nosso lar não é uma colônia de espíritos superiores, exceto aqueles que estão num cargo de maior responsabilidade lá, né, como a gente já falou aqui anteriormente. Então todos ali estão nesse processo, nesse caminho, nessa caminhada. Então ela fala aqui, né? Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Rimo-nos na observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema de propriedade na colônia? Esta casa aqui, por exemplo, pertence-me, né? Será que lá no plano espiritual existe cartório? Existe RGI, gente? Como é que funciona? Uma curiosidade interessante, né? Porque se vocês repararem, nesse livro ele vem falando sobre várias coisas assim, do nosso dia a dia, curiosidades, né? Às vezes a pessoa lê o livro Nosso Lar e lê apenas como um romance espírita, né? Lê uma história de uma pessoa que errou, desencarnou, foi para um umbral, né? Se regenerou e seguiu a vida dele, né? Mas quando a gente estuda esse livro, a gente vai aprendendo muita coisa. São muitos detalhes, sabe? Que a gente tem dúvida, não sabe. E André Luiz, assim, graças a Deus, ele como sendo um pesquisador, como ele sendo uma pessoa, né, curiosa, ele vem trazendo pra gente várias informações. Então aqui ele quis saber se as casas, né, igual uma casa que ele tá lá, passando esse tempo, é de propriedade da Dona Laura, como que funciona? Se ela comprou, como que é isso, né? Como funciona? E ela sorriu e esclareceu a ele. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Gente, essa parte aqui é bem interessante. Ela fala aqui, ó. Tal como se dá na terra. Ela poderia só falar aqui, assim, ó. A propriedade aqui é relativa. Mas não, ela deu um ensinamento pra gente. Ela falou, como na terra, igual lá na terra, a propriedade aqui é relativa. Por que isso, gente? Não existe propriedade absoluta. O caixão não tem gaveta, não dá pra gente levar com a gente. Ou seja, a gente tem uma casa. E quando a gente desencarna, essa casa já não é mais nossa. A gente já passou, essa casa já vem ser do nosso esposo, ou do nosso marido, ou dos nossos filhos, e por aí adiante. Então não existe, nem aqui na terra, nem lá no plano espiritual, a propriedade absoluta. Tudo aqui nos é emprestado, a gente adquire como é que eu vou dizer assim, autorização para usar aquilo durante algum tempo. Entendeu? Quando eu desencarnar, vai ser dos meus filhos, então ela não deixou de ser minha propriedade. Então não existe essa propriedade absoluta. Existe a propriedade relativa, né? Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com estes cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. Outro ponto aqui que a gente vai parar para conversar. Bônus horas, gente, é horas de trabalho. Então, não tem como eu dar o meu bônus horas para alguém, eu barganhar, eu comprar alguma coisa com o meu bônus horas, né? Eu deixar de herança esse meu bônus horas, porque bônus hora é hora de trabalho. Então ela vem falando aqui, ó. Qualquer utilidade são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação, tá? Porque o bônus horas, ela fala assim, é como se fosse o nosso dinheiro, mas não existe vamos supor assim, essa moeda, esse papel que eles vão lá e compram. Não, o bônus horas é como se fosse uma anotação na caderneta dele espiritual. Lá nós temos vamos pensar que nós temos uma ficha, e toda vez que eu trabalho lá, né, eu trabalhei hoje 8 horas, eles vão lá na minha caderneta, abre lá, pega a minha ficha e fala assim, ó, trabalhou mais 8 horas, e vão fazer anotações
de tudo aquilo que eu faço de bom, de ruim, tá tudo anotado ali. Tá? Na minha caderneta, tá tudo ali anotado. Então não tem como eu pegar minha caderneta e falar, arrancar a folha e falar, toma aqui meu bônus horas. Não, é individual. É horas de trabalho. E isso te dá direito a algumas coisas. Então isso, quando a gente fala, nossos irmãos de fé aqui, né? Os evangélicos falam muito assim, a salvação individual. Assim, a gente no plano espiritual, o trabalho, a dedicação, a sua evolução, né? É individual. O bônus horas é individual. É a sua hora de trabalho, tá? E ela vem falando aqui, a gente adquire isso a custa de esforço e dedicação. Vocês vão ver aqui por que esforço e dedicação. Ela vem falando assim, as construções em geral representam patrimônio comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um. Olha só, a espiritualidade colocou entre parênteses esse detalhe. Ele botou assim, ó. Cada família espiritual... Não, ele botou assim, ó. As construções, em geral, representam patrimônio comum. Ou seja, um patrimônio comum. As construções, as casas. Sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, entre parênteses, nunca mais que um. Ou seja, a gente não fica trabalhando e adquirindo vários bens. Não. Cada família espiritual pode conquistar através do seu trabalho, do seu esforço, um único, nunca mais que um, lar, apresentando 30.000 bônus horas, que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Olha isso. Tem um custo, tá? Por isso que fala aqui, ó, nós podemos conquistar a custa de esforço e dedicação. Vamos fazer uma conta mais ou menos aqui, gente. Para conquistar, né, a gente tem que apresentar 30.000 bônus horas, ou seja, a gente tem que trabalhar 30.000 horas. Então, tem que ter um esforço, tem que ter uma dedicação, né? Não tem que trabalhar 30.000 horas? Vamos fazer uma conta aqui, gente. 30.000 horas. Se a gente trabalhar 8 horas diária, né? Não tá trabalhando muito, gente. Trabalhando 8 horas diária. São 3.750 dias de trabalho. 3.750 dias de trabalho. Que são mais ou menos 10 anos. Ou seja, são 10 anos de trabalho, de dedicação, de esforço para você adquirir um lar para a sua família espiritual. Vocês estão vendo que nada é de graça? Nada é... A gente não vai para o plano espiritual se a gente quer ter um lar para poder acolher, receber nossos entes queridos, nossos amores, né? Nessa época, então, de pandemia, onde a gente perdeu tanta gente, aqueles que foram, a gente fica muito triste, a gente chora, mas a gente tem que também lembrar daqueles que estão recebendo lá os seus amores, que estão retornando para a pátria espiritual, que trabalharam ali às vezes por 10 anos para conquistar um lar, para quando esse ente querido chegar, ser acolhido, ser recebido, sabe? Formar aquela família, ficar junto. E a gente vai ver aqui que é assim. A gente viu a Dona Laura, ela vai falar aqui como que foi adquirida as pessoas. Então, a Dona Laura ela já tem um lar, né? Foi adquirido pelo esposo dela que desencarnou antes. A gente vai ver mais na frente. E com isso, com esse esforço, com essa dedicação que eles tiveram ali, eles puderam acolher os filhos, netos que foram chegando, né? E fazendo aquele reencontro familiar. Agora vocês imaginam a felicidade que é, né? Pra gente é muito difícil, é lógico que é difícil, é muito difícil. Mas quando a gente começa a tentar enxergar por outro ângulo, a gente não fica tão desesperado, né? A gente consegue aquele conforto que tanto a gente busca de tentar entender, em tentar conseguir levar a vida adiante. É a gente pensar que nosso ente querido, ele tá chegando lá e vai estar sendo super bem acolhido. É uma alegria, é uma festa.
esse reencontro, esse retorno, sabe? Muitas das vezes a pessoa tá ali trabalhando anos, 10, 20, como falou aqui, 10 anos para poder conquistar um lar, para poder receber, acolher esses entes queridos, né? Então, por isso que a gente até contou aqui numas passagens anteriores do livro, quando a gente ama verdadeiramente uma pessoa, a gente precisa se preparar, estudar, se preparar espiritualmente para que a gente possa ajudar e para a gente possa se reencontrar e ficar junto no plano espiritual, né? É aquela história da máscara do avião, né? Quando cai, a gente primeiro coloca na gente para depois colocar no outro, né? Para a gente poder ajudar o outro, a gente tem que estar bem. Então a gente precisa estudar, trabalhar, sabe? Se dedicar na nossa evolução para que a gente possa ter essas oportunidades de reencontro, de poder ficar junto, esse acolhimento. E é muito bom e isso é muito gratificante, sabe? É muito reconfortador a gente saber disso. Então vamos lá, vamos voltar. Se você trabalhar 10 anos, né, 8 horas por dia, você consegue conquistar um lar para você acolher a sua família espiritual. Olha que coisa interessante, né? Isso realmente precisa de muito esforço e muita dedicação, né? Agora, você pode também trabalhar 16 horas, a gente viu a ministra, a Veneranda, né? Ela trabalhava muito e descansava pouco, vai depender da gente. Se a gente trabalhar 16 horas, a gente vai trabalhar por 5 anos para adquirir um lar. Então, vai depender do esforço e da dedicação de cada um. Então, a gente viu aí que nada lá é de graça. A gente precisa, sim, merecer, sabe? A gente precisa se esforçar, se dedicar. Vamos lá. Ela continua. A nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo. Olha só, ela vem explicando, a dona Laura aqui, que a casa dela foi conquistada pelo trabalho perseverante do meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ou seja, quem conquistou aquele lá com muito trabalho, com muito esforço, muita perseverança, foi o esposo da dona Laura, que desencarnou 18 anos antes dela. Ele desencarnou e não ficou lá, né, dormindo, sabe? Ah, não quero trabalhar não, como a gente viu aquela senhora lá que foi ter uma reunião com o ministro Clarencio, que estava se negando a trabalhar, tudo para ela estava ruim, ela não se encaixava em nada, não. Ele arregaçou as mangas e foi lá trabalhar, estudar, ver como funciona para poder ele conquistar, pensando num bem maior, né? Que é ter um lar para a família dele. Então ela vem falando. Eles ficaram separados 18 anos de laços físicos, porém unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Ricardo é o esposo dela. Não descansou. Recolhido ao nosso lar depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Interessante aqui que ele fala, que ele ficou um certo período de extremas perturbações, ou seja, não era uma perturbação dessa normal, quando a gente desencarna, já tem uma certa coisa, aquele período de perturbação que curto e logo, não, extremas perturbações. Por quê? Ricardo, ele era muito apegado à esposa dele, então o problema dele foi a falta, né? O desencarne e deixar a família, deixou ela com os filhos muito novos, então isso que deu essa extrema perturbação nele. Porém, ele compreendeu rápido, não demorou, ele compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo. Isso quer dizer que ele já tinha, sabe? Ele já era uma pessoa boa, ele já tinha mais ou menos uma noção. Então, logo ele entendeu que ele precisava desse esforço ativo e começar a correr atrás, como ela falou assim, né? Preparar o ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos-nos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Ou seja, quando a dona Laura chegou, que eles foram inaugurar. O interessante, né? Que ele esperou ela, ele não foi morar lá sozinho esperando, não, ele ficou trabalhando, né? Conquistou esse lá e esperou ela chegar no plano espiritual. Agora vocês imaginam, aqui a gente chorando muito, muito triste, lógico, normal, a gente perdeu o nosso ente querido. Imagina
o amor, a felicidade, sabe? A alegria do Ricardo quando recebeu a Laura. Ficou ali 18 anos trabalhando para conquistar o lar e ele ter essa oportunidade de receber, né? Olha que maravilha, de ter um local para acolher, aquele ninho, como ela falou, um ninho, né? Da família, de amor. Ela fala, desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Ou seja, o esposo dela foi ensinando ela como funciona lá, as coisas do nosso lar. Foi ele que foi ali. Ele se preparou, ele estudou, ele se dedicou para quando ela chegasse ele poder estar ali ajudando, né? Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes, à custa de testemunhos difíceis. Proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias no umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, ter esse novo ninho de afetos, representava-me o céu para mim. Olha que coisa interessante, gente, quando ela vem falando aqui, explicando pra gente, que ela ficou viúva muito nova, né? Com os filhos pequenos, então ela teve que trabalhar duro, sabe? Como ela fala que foi testemunhos difíceis, foi serviços rudes. Mas isso, como ela falou aqui, livrou ela das indecisões e angústias do umbral. Por quê? Porque ela ficou, vamos dizer assim, protegida de... Como ela fala aqui? De perigosas tentações. Por quê, gente? O dinheiro, a vida fácil, ela nos coloca em provas perigosas, em tentações o tempo todo. É por isso que a espiritualidade fala que um dos testemunhos mais difíceis, dos resgates mais difíceis, é a gente vir com muito dinheiro, é a gente vir com muita fama. E a gente vê aí realmente no nosso dia a dia, né, nas televisões, essa questão de a gente não compreender. A gente fala assim, nossa, mas essa pessoa tem tudo que ele quer. Ele tem dinheiro, ele tem fama, tudo que ele não tem dificuldade nenhuma. E por que ele se envolve em drogas e ele destrói famílias, ele se suicida, sabe? Porque pra gente, aí a gente já consegue ter noção da dificuldade que é ter esse peso nas costas, dessa facilidade, sabe? Será se a gente tivesse... Vamos lá, será se que eu, Aline, se fosse milionária, eu estaria acordando às 5 da manhã para estar estudando com vocês esse livro? Será? Eu teria tanta coisa para fazer, tantos lugares para viajar, tantas coisas para comprar, tantos compromissos, né? Que eu não teria tempo para pensar numa vida espiritual. Será que eu estaria perdendo esse tempo tentando evoluir moralmente? Será que eu acharia que eu sou melhor do que as pessoas, eu tenho direito, eu posso comprar as pessoas e tenho todo mundo aos meus pés? Todo mundo é obrigado a fazer o que eu quero? Será que eu teria amigos sinceros? Será que a minha família estaria brigando, se garfunhando para tentar provar que me ama mais para poder adquirir algum benefício? Será que eu teria um esposo que me ama de verdade? Eu estaria interessado naquilo que eu posso proporcionar? Olha que dificuldade, gente. A gente não poder ter a liberdade de andar, ir e vir sem se preocupar, né? Em termos, né, gente? Vamos fazer uma reticência aqui, porque a gente sabe que esse processo nosso que nós vivemos, né, do perigo. Mas a pessoa que tem muito dinheiro, muitas posses, é muito famosa, ela não tem a liberdade de ir e vir. E não pode resolver agora, vou na feira comer um pastel e tomar um caldo de cana. Não pode. Será que só o dinheiro, só a fama traz a felicidade? A gente brinca, né? A gente fala, não traz, mas compra.
Mas no fundo, a gente tem provas o tempo todo que não funciona assim. Né? Não funciona. Se fosse assim, seria muito fácil. Né? Então, quando a gente começa a inverter e ver que muitas das vezes essa nossa dificuldade, sabe, em alguma área da nossa vida, ela às vezes está nos ajudando, sabe? É ali que a gente errou muito da outra vez. A nossa maior dificuldade hoje é financeira. Então para e reflete. Se a minha maior dificuldade hoje é na parte financeira, foi ali que eu errei, gente. Nas outras encarnações, então tá me dando a oportunidade de melhorar, de aprender com essa dificuldade. Vamos tentar passar de uma forma mais, vamos dizer assim, com mais sabedoria, sabe? De não ter revolta, sabe? De tentar passar da melhor forma possível, de testemunhar realmente a nossa fé nesse momento. Não é fácil, não tô falando pra ninguém que é fácil, é muito difícil, mas é possível, sabe? É possível. Então isso depende muito da forma que a gente começa a querer enxergar, daquilo que a gente vai mudando dentro da gente, é colocar em prática. É como colocou, porque quando a gente aprende, né, de verdade, a gente coloca em prática no nosso dia a dia, as coisas realmente, o peso passa a ser diferente das coisas. O meu problema é no lado afetivo. Gente, para, reflete. Alguma coisa a gente estava fazendo muito errado, sabe? Vamos focar em outras coisas, vamos agir de forma diferente, vamos procurar analisar, ver onde que a gente está errando, sabe? Porque o problema nunca é do outro, o problema sempre é nosso, gente. Isso é fato, sabe? Eu ouvi uma coisa da espiritualidade, eu falo espiritualidade porque eu não lembro agora quem foi que falou assim, a injustiça, ela existe, mas não existe injustiçado. E aquilo me fez refletir, sabe? Eu falei, realmente, nesse momento agora, atual aqui, né? Eu tô aqui, acordando 5 da manhã, pra poder estar aqui juntos, né? Tendo esse bate-papo. Aí fala assim, vem alguém e, vamos dizer assim, vai e me denuncia. Um exemplo, denuncia meu Instagram e fala, ela tá falando besteira, eu vou denunciar pra ela sair. Não quero mais ela falando no Instagram, não. Vou denunciar e vai e bloqueia meu Instagram. Aí vamos dizer assim, poxa, né, eu fui injustiçada, foi uma injustiça atual. Mas será que lá, se a gente for parar pra pensar lá atrás, em outras encarnações, será que eu não fiz alguma coisa com aquela pessoa que, de repente, eu fiz da mesma forma? Uma inquisição, né? De repente eu fui lá e denunciei, ele era um cristão e eu fui lá e eu denunciei, olha, ele é cristão, né? Ele é místico, a bruxa, a feiticeira, bota ela na fogueira. Tão injustiçado, na verdade, não existe. Existe injustiça, mas o injustiçado não existe. Então a espiritualidade, quando eu falo isso, eu falo com muita propriedade, com muita sabedoria. E eu fiquei analisando, eu falei, é verdade. Sabe, isso não quer, a espiritualidade não quer que colocar ninguém como um punidor, né? Ou como alguém que vai errar para poder fazer uma justiça. Não. Mas sempre tem alguém que errou lá atrás e vai ser encaixado nesse meio aí para poder acontecer. Então não existe, vou falar mais uma vez, existe injustiça, mas não existe injustiçado, tá? Quando eu lembrar quem foi que falou isso, eu posto, coloco ali pra gente analisar muito sobre isso. É o que eu falo, né? A primeira instância eu fiquei assim, meio doido, né? Mas reflete, fica aí na sua casa, no seu canto, refletindo sobre isso. Com a sua visão ampla, né? Que somos seres eternos. Então vamos lá. O suor do corpo e a preocupação justa nos campos da atividade honesta constitui valioso recurso para a elevação e defesa da alma. Ou seja, esse sofrimento, essa dificuldade que a gente tem, ela realmente, ela representa pra gente recurso de evolução, de elevação. Porque quando a gente consegue passar, né, transpor esses obstáculos, ele vem assim ajudando a gente nessa evolução, quando a gente aprende realmente. Reencontrar Ricardo, ter esse novo ninho de afeto, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, viver uma vida
de perene ventura, trabalhando para a nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afim. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando a nossa felicidade. Ou seja, a dona Helena falou aqui, né? Para ela foi um céu ali, reencontrar o Ricardo, ficar vivendo ali, os dois trabalhando junto, né? Cooperando com o progresso efetivo do que nos são afins. Ou seja, os dois estavam ali trabalhando e para poder ajudar os familiares, as pessoas que iam afins, né? Os amores desde que ainda estavam em terra. E com o tempo, eles foram retornando para a parte espiritual e conforme eles estavam ali trabalhando, estavam tendo a oportunidade de unir a família espiritual novamente naquele lar. Então, ela fala, né? Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu com um tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava-me às contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus horas, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Essa parte aqui é um ensinamento assim muito interessante. Vamos lá. Tava tudo bem, tudo maravilhoso. Quando ela falou assim, Dona Laura era o céu para ela ter retornado à pátria espiritual e tá ali com o esposo dela trabalhando, com o lar, recebendo os filhos, né, a neta, né. Então para ela era um céu, para ela tava muito bom. Como ela falou aqui, ó. Mas a esfera do globo nos esperava, ou seja, a Terra, né, o plano físico estava esperando eles. Por quê? Porque a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição. Ela prepara a gente para reencarnar. Então ela fala aqui, ó. Se o presente estava cheio de alegria, ou seja, se aquele momento atual que a Dona Laura estava vivendo estava cheio de alegria, né, como ela falou, ali era um céu, o passado chamava as contas para que o futuro se harmonizasse com a lei. Ou seja, o passado dela, os resgates, estava chamando, gente, ó, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas aí não é uma colônia de espíritos elevados não, querida. Aí é uma colônia para você se preparar, estudar, se preparar para voltar, como ele fala, pro globo, que é pra terra, né, para reencarnar, para resgatar os seus débitos anteriores, para que o futuro, para que lá na frente, o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Interessante, né? Aí ela fala, não podíamos pagar a terra com bônus horas, ou seja, a gente não pode, gente, resgatar aqueles erros que nós tivemos aqui encarnado com o trabalho lá no plano espiritual, não. O trabalho no plano espiritual que a gente adquire bônus horas é pra gente benefício nosso no plano espiritual. São anotações na nossa caderneta de tudo aquilo que a gente evoluiu, tudo aquilo que a gente fez de bom ou de ruim, tá lá anotado lá no plano espiritual. Aqui na Terra, no plano físico onde nós estamos, a gente precisa pagar a Terra, né, resgatar com suor honrado, fruto de trabalho. Quando fala suor, gente, é suor mesmo, é dedicação, passar pelos nossos perrengues, né, pra gente poder resgatar. Dada a nossa boa vontade, aclarava-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. Ou seja, a lei do ritmo exigia então a nossa volta. Fala, a lei do ritmo exigia então a nossa volta. Aqui ela está nos mostrando que existe uma lei de ritmo, um tempo certo entre encarnar e desencarnar. Então, ó, a lei do ritmo, o que é o ritmo? O ritmo é o tempo de encarnar e desencarnar. Encarna de novo, reencarna, né? Esse processo de encarna e desencarna, ele tem um ritmo. Então ela fala, a lei do ritmo exigia então a nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Esse momento, André Luiz, ele tomou um susto, né, gente? Porque ele era católico e nunca ouviu falar sobre reencarnação. Então era a primeira vez que ele estava ouvindo sobre essa lei de ritmo exigida, né? Que era ter que encarnar, ter que desencarna, volta, vai lá, aprende um pouco no plano espiritual, volta e encarna. Então,
ele tomou um susto. É a primeira vez que ele ouviu falar sobre isso. Senhora Laura, exclamei interrompendo. Permita por obséquio uma parte. Perdoe a curiosidade. No entanto, até agora não ainda pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento de laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Né? Aqui, né, André Luiz estava doendo. Eu desencarnei, não lembro de nada anterior das minhas encarnações. Será que eu não estou já liberta dessa questão dos laços físicos? Não preciso mais reencarnar? Me explica aqui. A senhora recordou do seu passado rápido ou foi com o tempo? Como é que foi? André Luiz perguntou. Então, aqui ela já vem nos ensinando que não é porque a gente desencarnou que a gente lembra de tudo aquilo que a gente fez nas outras vidas passadas, até porque a gente ia enlouquecer. Se a gente começa a lembrar de coisas que a gente fez há séculos, as atrocidades que a gente fez, a gente enlouquece. Em pensar que a gente hoje, imagina seu círculo de amizade, família, e você começar a lembrar o que você fez de mal, de atrocidade para aquela pessoa, o que aquela pessoa fez para você. A gente tem que ter um equilíbrio emocional, espiritual muito grande para conseguir absorver isso, e a gente não tem ainda. Por isso que nós estamos ainda tendo que estar vindo aqui reencarnar na Terra, porque a gente não tem essa preparação. Então a espiritualidade é muito sábia e ela vai dando em doses homeopáticas essa lembrança para que a gente consiga administrar e aprender com elas, e não regredir, e não surtar, porque a gente fez muita coisa errada e a gente não vai ter como administrar isso, tá? Então vamos lá. Esperei, ela respondeu, né? Esperei, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das expressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Ou seja, tem que ter muito equilíbrio para poder lembrar aprendendo, construindo, sabe? Lembrar para ser melhor. É muito difícil, tem que ter muito equilíbrio. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurados do universo. E quem recorda o crime que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Ou seja, gente, perturba do mesmo jeito. Tanto você lembrar do crime que você cometeu, quanto do crime que cometeram contra você. Vai te perturbar do mesmo jeito. Então ela vem falando aqui, ó. Quem lembra do crime que cometeu, ele acha que, ai, coitado, eu não fiz aquilo por maldade, eu fiz aquilo porque alguém fez aquilo outro comigo, então eu fiz aquilo, nossa, mas foi minha defesa. E quem lembra do crime que foi vítima, acha que é a maior vítima da humanidade. Nossa, foi uma injustiça gigante. Então, eles estão lembrando aqui, ó, gente, lembrar do crime que você cometeu e do crime que cometeram com você perturba do mesmo jeito. Então, precisa de muito equilíbrio, muita evolução, e a gente ainda não está preparado para isso. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realizações espontâneas, tá? Só quem está muito bem, muito seguro, mas tá, para poder lembrar dessas coisas espontaneamente. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E se tentar burlar esse dispositivo da lei, não raro detém os desequilíbrios e a loucura. Entenderam? Quem tenta burlar isso e tentar descobrir logo, o mais rápido possível, o que aconteceu com eles em 3, 4 reencarnações passadas, e não está preparado, muitas das vezes acontece o desequilíbrio e chega até a loucura. Aí como que a gente pode, Aline, tentar burlar essa lei aí, tentar descobrir? Tem muita gente que força aquela regressão, né? Aquela coisa toda, no plano espiritual também às vezes acontece lá, e depois a gente sofre as consequências de não poder lidar com isso.
Mas, vamos lá, continuando. Mas a senhora Laura recordou o passado de maneira natural? O André Luiz perguntou. Aí, explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causaram perturbações de vulto. Ou seja, as lembranças vagas já causaram perturbação para Dona Laura. Imagina, né, se ela lembrasse de muita coisa. Coincidiu que o meu marido partilhava o mesmo estado d'alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou ao magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebido com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares, ou seja, ela foi para o Ministério do Esclarecimento, que é onde vai explicar, vai, né, tá ali, né, ajudando eles a entender as coisas. E a primeira coisa que eles fizeram foi ter acesso aos arquivos, né? Eles olharam lá os arquivos para saber as anotações dele, do que eles tinham feito, tentar entender mais ou menos como funciona ali cada um, individual. Aconselhavam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo da nossa tarefa de auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, ou seja, ele só deixou eles lerem até 3 séculos, porque o que vinha para trás disso, gente, era barbaridade. Então, eles automaticamente, eles falaram, não, eu vou te permitir ler até aqui a gente está ajudando vocês a entender. Para lá, não é possível. Declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes às outras épocas. Olha isso, né? E bastou a leitura para que ele sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso, né? Só a leitura você já conseguiu entender? Aí a Dona Laura respondeu, não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para o esclarecimento próprio, como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos nos assuntos nos aplicavam passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral, compreendendo então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Olha isso, né? Para eles conseguirem administrar essas informações daquilo que eles foram, do que eles fizeram, do que eles passaram em outras encarnações, eles precisaram de muita ajuda do Ministério do Esclarecimento, né? Eles precisavam dos trabalhadores, dos espíritos técnicos, né? No assunto de aplicar passe no cérebro deles para que eles pudessem administrar, compreender, harmonizar os sentimentos, equilibrar aqueles sentimentos confusos que estavam, aqueles turbilhões, né? Turbilhões. Porque você imagina, você hoje vê, um exemplo, um filho seu que você ama, você lembrar que ele fez tanta coisa ruim com você, ou que você fez atrocidades com ele. E você hoje olhar para ele e falar, meu Deus, e você conseguir administrar esse sentimento dentro de você. Sabe, você pegar a sua esposa ou seu marido e falar, nossa, mas ele fez tanta maldade, ele fez tanta coisa ruim, né? Ele me perseguiu, ele me torturou. E você hoje olhar para ele com o mesmo sentimento de amor, será que você consegue? Será que você está preparado? Então é isso que eles mostram aqui. Eles não estavam preparados, eles tiveram que ser ajudados no plano espiritual para ser detentores de memórias de 300, né? De 300? Não, de 3 séculos. 300 anos de memória integral. Mais do que isso, impossível, que eles não estavam preparados. Aí ele fala, né? E onde está o nosso irmão Ricardo? O André Luiz pergunta. Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sobre forte impressão. André Luiz queria conhecer o Ricardo, né? O marido da Dona Laura. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado,
combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Ou seja, devido àquilo tudo que eles viram, né, que eles tiveram certeza de quanto eles ainda têm que resgatar aqui no plano físico, ela e o Ricardo, né, os dois combinaram de reencarnar, né, e resgatar aqui no plano físico de novo junto, de alguma forma. Então, eles já combinaram, ela falou assim, combinamos de um novo encontro na esfera da crosta, temos muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos, ou seja, quando eles estavam conversando ali, Ricardo partiu, já tinha 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro em breve dias. Dona Laura vai reencarnar, né? Ela está explicando aqui, ó, ele já reencarnou tem 3 anos, eu vou reencarnar brevemente e a gente vai se encontrar na Terra. Lembrando que eles, para você ver que o resgate deles, que eles combinaram, não deve ser fácil, porque eles estão reencarnando na Segunda Guerra Mundial, gente. Meados de 1950, né? Já que o livro foi feito em 43, esse inteirinho ela tá reencarnando, então na época, então a gente já sabe que não foi uma época fácil, né? Então ela já vem falando aqui que eles vão reencarnar para poder resgatar algumas coisas no plano terreno. Então ela fala, quanto a mim, seguirei dentro em breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-lo junto aos nossos. E de olhar vago, como ainda se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou. A mãe de Heloísa não tardará. Ou seja, a filha dela, né? A Teresa é filha da Laura, que é mãe da Heloísa, a netinha da dona Laura que está ali ainda se refazendo, né? Ela fala. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista de seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. E assim termina, gente, o capítulo 21, né? A dona Laura deu essa explicação para o André Luiz, já está dizendo para ele que ela vai voltar do plano físico para se encontrar com o seu marido Ricardo, né? Vão vir, não sei se vão vir com o marido e mulher, filho, irmãos, amigos, ou não sei. Mas eles vão se reencontrar no plano físico para continuar resgatando parte com seus débitos, né, na Terra. E ela fala que ela vai estar esperando só a filha dela chegar, que ela não vai ficar muito tempo no umbral, nas perturbações, porque ela já foi um espírito que teve muitos sacrifícios, né, e passou bem por eles. Então, quando ela chegar, ela vai passar tudo aquele trabalho de auxílio, vai explicar para a filha, olha, é assim que eu faço, eu auxilio dessa forma, eu acolho as pessoas dessa forma, e vai seguir pro plano físico, né, para encontrar o Ricardo. E assim a gente termina. Hoje o capítulo foi um pouco longo, eu tava morrendo de saudade desse bate-papo, desse estudo, né, que estamos tendo no meu livro Nosso Lar. É uma preciosidade, a gente não tem noção do tesouro que a espiritualidade nos dá toda vez que eles nos entregam um livro maravilhoso desse, para nos ajudar a aprender a viver melhor aqui, para quando a gente chegar no plano espiritual a gente não ter tanta dificuldade. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, que entraram, que saíram, que eu sei que esse horário é meio complicado. A minha mãe, minha amiga Luana, Célia querida, Kardecismo Sincero, um prazer. Amy Costa, meu padrinho Vane, Cristina, Isabela, muito obrigada a todos vocês, que vocês tenham uma semana abençoada, um feliz ano novo, né? Estamos nessa reta final, ainda dá tempo, gente, da gente fazer uma coisa boa esse ano. Vamos lá, SOS Bahia, tem várias instituições sérias fazendo aquele trabalho, a gente pode doar. Se a gente doar R$10, R$1, R$2, a gente já está ajudando, né? Como eu postei, a gente pode ser aquele beija-flor que pega aquela gotinha de água para tentar apagar o incêndio. Se todo mundo for um beija-flor, a gente consegue fazer alguma coisa, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.